E aí, galera do nono ano, bom dia para vocês. Mais uma vez estamos aqui para trabalhar um pouquinho sobre arte no mundo, né? E essa arte que eu estou trabalhando com vocês é uma arte de vanguarda, ou seja, é uma arte contemporânea nascida no século XX. Eu já trabalhei falando a respeito do hip hop aqui para vocês. Foi um movimento nascido nos Estados Unidos com uma influência muito grande do gueto, das classes menos favorecidas dos Estados Unidos, dos negros ali por volta dos anos 70. Falei também do pop art, que particularmente é um movimento bem interessante, porque ele abrangiu HQs, desenhos, modas, e ele tinha um objetivo, ele era para contestar ou fazer críticas ao autoconsumismo. Sabe aquela ideia do sonho americano, do autoconsumo? Pois é, o pop art ele veio com essa ideia de fazer críticas a isso de uma forma alegre, com cores vibrantes, e tivemos uma influência muito grande aqui no Brasil, como vocês sabem. Um outro movimento que eu vou falar para vocês, também nesse período aí dos anos 40, 50, esse período pós-guerra, é o expressionismo abstrato. Opa, que nome complicado, professor. O que é expressionismo, o que é abstrato? Para falar sobre esse movimento, eu tenho que voltar um pouquinho atrás para falar desses movimentos de vanguarda, ou seja, quando no século XX, na Europa, esses movimentos surgiram. Eu sei que vocês devem estar olhando esse meu dedo aqui mais do que a cara feia do prof, mas é o seguinte, domingo eu estava fazendo arte, arte não dessa aqui, mas uma outra arte, e acabei cortando o dedo meio feio aí, mas já está quase cicatrizado. Bem, galera, então voltando aí ao expressionismo abstrato. Então, como eu falei, ele nasceu nos Estados Unidos também, tá? Eu não estou fazendo apologia aqui aos Estados Unidos, não. É que esses movimentos surgiram, foi uma coincidência, surgiram lá, a gente precisa divulgar. Então, esse terceiro movimento é o expressionismo abstrato. Tá bom. Então, ele não surgiu do nada, ele teve uma grande influência dos pintores europeus, porque no século XX, vários pintores se destacaram, e vocês vão conhecer porque a gente já trabalhou alguns. Por exemplo, Edvard Munch, ou Munch, aquele que criou, aquele holandês que fez aquele famoso quadro que faz assim, ó, sei lá como é, que tem uma cara bem feia na ponte, é esse aí, O Grito, certo? Esse O Grito é um quadro que ele é um pouco perturbador. Quem vê o quadro sente uma sensação ruim, uma sensação negativa. Eu tenho essa impressão quando eu vejo, né? São cores muito sombrias e na aparência, parece aquele emoji, né, de espanto. Pois é. Então, a aparência de espanto do quadro, o grito, transmite ali o clamor ou um sentimento de muita angústia que o autor estava sentindo por uma profunda depressão que vinha acontecendo na sua vida. Então, o expressionismo, ele realça as emoções, quanto que o impressionismo, um pouquinho antes, retratava as cores belas da natureza, né? Vocês lembram do impressionismo, que as pinturas sempre muito coloridas e tal, do qual Van Gogh até participou. Van Gogh ele foi um dos integrantes do impressionismo, mas ele chegou a entrar também no expressionismo. Ele também foi um artista de vanguarda. O expressionismo, ele trata de emoções, então os traços são distorcidos, são traços fortes, e fiquem sabendo, isso no século XX trouxe uma indiferença e uma rejeição muito grande por parte da elite europeia, que estava acostumado mais com os quadros renascentistas, que tratava a beleza, lembra do Rococó, que tratava traços mais realistas, traços mais belos. Então, o apelo para o belo que as artes traziam nesses movimentos foi totalmente quebrado nos movimentos de vanguarda. E o expressionismo veio assim, de uma forma bastante contundente, de uma forma bem expressiva, mostrando as emoções, essa questão do eu, do ego,
das angústias. Então, o artista ele expressava na tela os seus sentimentos mais sombrios, mais angustiantes. Por isso que os quadros e o nome do movimento é expressionismo, ele expressa sentimentos. O abstrato também é de vanguarda europeia. O que é de vanguarda? Ele surgiu depois de todos os tradicionais. Então, esse movimento abstracionista, ele também trabalha as emoções. Mas diferente do expressionismo, é aquele assim, que sabe que você pega a tinta e taca no meio da tela, assim, plá, e você olha e fala, uau! E aí coloca aquela tela branca assim, e você vem com uma tinta preta, taca no meio assim, e esse quadro aí vale 2 milhões de dólares. Você fala, eu faço esse em casa. Pois é, esse eu faço esse em casa. Você tem que primeiro ser um artista renomado para tacar a tinta no meio da tela. Porque ali, naquele momento, o artista estava expressando sentimentos do inconsciente, entenderam? Aqueles que não são expressos como dor, não são expressos como angústia, sofrimento, é aquele íntimo, aquele que está no subconsciente, que você nem sabe que sente, e aí você transmite na tela. Esse é o abstracionismo, que é diferente do expressionismo. O expressionismo estou com raiva, estou angustiado, e eu transmito ali a minha angústia na tela. Pois é, esses dois movimentos, mais um outro movimento de vanguarda, chamado cubismo. Então, eu falei do expressionismo, né, de Edmond, o grito. Falei sobre o abstracionismo, que é esse que taca tinta na tela. E estou falando agora do cubismo. O cubismo é de Pablo Picasso. Lembra aquele que os desenhos são todos feitos em estilo geométrico, de forma geométrica? Pois é. Agora, falando do expressionismo abstrato americano, do início ali dos anos 50, ele pegou essas três ideias aqui, ó, expressionismo, cubismo e abstracionismo, e formou um movimento. A diferença é que o expressionismo abstrato, ele rompeu com o cavalete. O que eu quero dizer com isso? Sabe a pintura de cavalete ali, ó, você está pintando, como o expressionismo, o abstracionismo e o cubismo? Pois é, esse americano aí, o expressionismo abstrato, ele não trabalha com pincéis, ele não trabalha com cavalete, nem com tela. Ele simplesmente é o pincel ou a tela. Então, o artista é o pincel, entendeu? Ou a própria tinta. Ele pode se lambuzar de tinta e enrolar em uma superfície dura, entendeu? Por várias vezes, com vários tons de tinta. Esse é o expressionismo abstrato. Ele pode pegar pó de vidro, areia vulcânica, tinta, fazer uma meleca e sair esparramando com o pé, assim, tá? Por toda a tela, geralmente numa superfície dura. Ele pode ficar pulando em cima, chutando a tinta, entendeu? Sem limites. Ele não tem limites. Ele trabalha em cima daquela tela sem limites. Aí o expressionismo, ele está expressando seu sentimento de angústia, raiva, melancolia, não importa, e é abstrato. Por quê? Na base do chute, na base do rolar por cima da tinta, ou simplesmente ficar caminhando em cima da tinta, formando várias cores, né? Então, ele pode também trabalhar numa parede, mas numa parede onde ele possa pegar a massa de tinta e sair jogando, ou pegar areia vulcânica misturado com pó de vidro moído e uma série de tintas e sair simplesmente lambuzando toda a parede. Esse tipo de trabalho que é o expressionismo abstrato, que ganhou notoriedade muito na França, né? Teve várias exposições sobre o expressionismo abstrato. Quem são os brothers? Bem, um dos maiores pintores nessa área, porque o expressionismo ele se divide em dois grupos. Aquele que é das emoções e aquele que é mais dos sentimentos místicos, sabe, da sensibilidade. O das emoções é Jacques Pollock. Jacques Pollock, ele trabalha dessa maneira que eu falei para você. Então, ele é o grande precursor
ou aquele que deu o pontapé inicial no expressionismo abstrato. Já tem um outro que é Mark Rothko. Esse não é americano, ele é lituânio, é lá da Europa, do leste europeu, lituânio. Mark Rothko, ele trabalha com sentimentos mais ligados ao misticismo ou ao espiritualismo, entendeu? Então, os traços são mais leves, não são tão assim aleatórios como o de Jacques Pollock, que trabalha simplesmente com emoções, né? Então, quais são as características, gente? Primeira coisa é rompimento total com a pintura tradicional. Não tem nada a ver com a pintura tradicional. Ele tem forte influência do expressionismo, cubismo e abstracionismo, que são da vanguarda europeia do século XX. Ele bebeu dessas fontes aqui, tá? Dois, ele trabalha muito com a liberdade, com a improvisação das coisas, né? E também tem um pouco de aritmética, de ângulos, ângulos, ele trabalha muito com geometria em geral, que vem do cubismo aqui de Pablo Picasso, né? Então, ele tem essa influência da vanguarda europeia e da vanguarda americana também, né? Então, o expressionismo abstrato, ele é muito mais solto, porque ele recebe a influência de vários movimentos que já são da vanguarda, ou seja, que já romperam com o tradicional, e ele veio e faz uma junção, uma simbiose com esses movimentos artísticos, criando o próprio ali nos Estados Unidos. Então, se você vê um quadro bem largado, uma tela muito grande, o artista rolando, ou chutando, ou fazendo movimentos bruscos, assim, jogando areia, lata de tinta e tal, pode saber que é o expressionismo abstrato americano, e olha, tem notoriedade, viu, gente? Beijo para vocês, e eu vou estar postando atividades sobre esse assunto, e vou estar postando mais imagens, figuras e coisas, curiosidades sobre ele, tá bom? Valeu, galera!